Bom dia, participantes do segundo encontro paranaense de desinstitucionalização e práticas para o cuidado em liberdade. Aqui é o professor Heleno Isidro da Costa que está falando, que deveria estar com vocês nesse dia de hoje, mas infelizmente por emergências na minha universidade eu não pude viajar. Aliás, para poder exemplificar esse tema tão importante que vocês pautaram para discutir nesse encontro, a questão da crise e o cuidado dela com a melhor forma possível. Essa semana, exatamente hoje, faz uma semana que uma aluna nossa se suicidou publicamente. A universidade está consternada, está mobilizada e, obviamente, vivenciando muitos momentos de crises. Outros alunos, outras pessoas sofrendo, pensando, demandando, e nós estamos mobilizados para isso. Este é o grande motivo de eu não ter ido estar com vocês, pois eu estou coordenando um grupo de emergência, né, de acolhimento de situações de crise e de possíveis outros agravos. E nesse sentido eu gostaria de pedir desculpa por não estar com vocês, mas esse é o grande motivo. E obviamente é o mote que a gente tem, o que eu tenho nesse momento, para poder tentar conversar com vocês e falar minimamente sobre esse tema tão difícil, dolorido, humano por excelência, e que a gente possa realmente construir outras possibilidades de cuidado e efetivamente dar conta de uma das situações mais críticas da vivência do ser humano. Eu gostaria também de agradecer imensamente o convite que vocês me fizeram. Volto a reiterar que gostaria muito de estar com vocês, mas em função da emergência e que caracteriza sempre as crises, eu tive que ficar. Eu vou tentar falar alguns pontos fundamentais que eu julgo que são importantes para que a gente problematize, a gente pense, a gente reestruture, a gente repense e a gente inove principalmente, para que vocês problematizem e discutam aí com os professores Adriano Holanda e Mariana Pochivalho, que se prontificaram a debater o tema na minha ausência. No entanto, me pediram e eu acedi fazer esse vídeo rápido que seja, para que a gente possa disparar as conversações, as discussões e eventualmente até encaminhamentos. Peço desculpas pela qualidade do vídeo, porque é todo amador. Vocês estão vendo, eu estou no meu escritório em casa logo cedo hoje, às 8h43 da manhã, hoje segunda-feira. A palestra será amanhã, na terça. Mas a qualidade é inerente ao amadorismo tecnológico que eu disponho, né? Mas a vontade é muita de realmente compartilhar com vocês algumas questões fundamentais. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente pensar a questão da crise psíquica geral dentro da experiência humana, dentro do factível do humano, dentro do sofrimento humano. Um dos construtos que eu utilizo como teorização ou problematização fundamental é que todos nós somos seres de sofrimento, assim como Minkowski na psicopatologia fundamental, desculpem, na psicopatologia fenomenológica, que é fundamental, falou, o sofrimento é inerente à existência humana. Desde que nascemos até que morremos, ele faz parte da nossa existência. Isso não significa um aspecto negativo ou um aspecto a lamentar, pelo contrário, é um aspecto, e é esse o enfoque que eu faço efetivamente, um aspecto que efetivamente nos compele, nos impulsiona para lidar com a vida. Então, o sofrimento não é algo negativo, é algo inerente e, portanto, motivador da vivência humana. Isso significa dizer que também, na sequência, a crise psíquica é uma vivência eminentemente humana e que diz muito, tanto no sentido do risco que tentamos manejar na saúde mental, quanto no sentido de possibilidade de mudança. O que eu penso, para iniciar a discussão, é que a crise psíquica é o nó górdio, é o ponto de entroncamento da saúde mental ou da nossa reforma psiquiátrica, que ainda não conseguimos abordar da forma mais adequada possível, no sentido de termos estruturados bons serviços, boas práticas, ou mesmo uma prática em que
não sobrecarregue alguns em detrimento de outros, mas efetivamente está na hora da gente pensar sobre esse tema e efetivamente transformar em um cuidado muito mais direcionado, condizente com a complexidade do tema. Então, como eu estava dizendo, sofrer faz parte do humano, ter crises também. Então, crises psíquicas fazem parte da estruturação humana. E eu tenho defendido, dentro dos meus estudos últimos em fenomenologia do sofrimento psíquico e da crise psíquica, que a crise psíquica grave, que muitas vezes na nossa área de saúde mental é somente denominada de psicose e transtornos correlatos, para mim ela é uma experiência basilar, é um fenômeno fundamental do humano que diz de nós enquanto humanos e que efetivamente a gente tem que pensar a partir daí. Isso significa dizer que a gente precisa, inicialmente, quando se pensa em primeiras crises em especial, né, e também nas outras crises, despatologizar a crise, despsicologizar a crise, dessocializar a crise e despsiquiatrizar em especial. Toda vez que uma pessoa faz uma crise, é típico. Chama-se o corpo de bombeiro, aciona-se o psiquiatra, dá-se medicação e interna, para depois ver o que fazer. Esse é o procedimento tradicional. Isso para mim não é lidar com a crise, isso é controlar a crise. E a gente sempre tenta controlar aquilo que a gente não consegue entender. Então nós estamos precisando parar para entender, compreender e efetivamente montar serviços ou possibilidades e estratégias que saibam lidar. Eu costumo dizer para os meus alunos e digo aqui para vocês que a gente, em qualquer dos cursos de saúde mental, aprende várias teorias a priorísticas, e que acabam naturalizando certos fenômenos do humano que precisamos repensar, mas a gente não aprende efetivamente disciplinas como crise 1, crise 2, crise 3, ou seja, não nos ensinam a manejar as situações de crise. Nós temos crises durante os cursos, com os professores, entre os colegas, com a universidade, com a realidade, mas isso fica como parte da existência humana geral, como eu acho que deve ser mesmo. Mas a gente não tem manejo no sentido de treinamento prévio. E aí começa então a teorização importante. Nas primeiras crises, onde as potencialidades estão ainda preservadas, eu acho extremamente importante que a gente faça e estruture serviços e estratégias para o cuidado dessas primeiras crises. Nas primeiras crises, as relações ainda estão preservadas, o indivíduo tem várias potencialidades individuais, relacionais e sociais para poder implementar. A família em geral está mobilizada e a crise por si só mobiliza o entorno. Eu diria, mobiliza o mundo da vida. A família, a escola, o trabalho, os profissionais de saúde, para que possam fazer alguma coisa diferente. A grande questão aqui, para nós da saúde mental, é que, em geral, a gente efetivamente começa a fazer procedimentos de contenção, muitas vezes sem pensar como. Ou mesmo deixa à mercê dos profissionais, em geral, eles se virarem, fazer do jeito que podem. A área de psiquiatria, dentro dessa temática da crise psíquica, tem um procedimento muito claro. Medica, interna e observa, para depois ver o que faz. E os demais? Quais são os procedimentos? Então, a minha fala e a minha conclamação, já que eu não vou poder demorar muito, é efetivamente de que nós, os demais profissionais, e também os psiquiatras, por óbvio, né, consigamos parar para pensar que a crise é uma questão a ser administrada, a ser manejada, a ser cuidada e não somente controlada. Isso significa dizer que a gente precisa construir possibilidades de, nas relações humanas e nas relações imediatas, a depender da intensidade da crise, obviamente, manejar a situação. Meu grupo, por exemplo, só maneja crises junto com a família. Nós não nos damos esse poder todo, essa potencialidade toda de resolver sozinhos. Então a gente acolhe a crise e veja bem, eu estou falando, a gente acolhe a crise. A gente não tria a crise, a gente não controla a crise, a gente não supera a crise. A gente acolhe para manejar. Isso significa dizer estar com a família, o indivíduo,
e as pessoas que estão envolvidas na situação de crise, para a partir daí, estabelecendo vínculos mais próximos de escuta, de empatia, de possibilidade de estar no manejo em conjunto, para que a gente possa construir estratégias. Nós levamos isso ao extremo no meu grupo, por exemplo. A gente administra crises às vezes da sexta-feira à tarde até domingo de manhã, no pessoal, no relacional, na disponibilidade, para não ter que internar, para não ter que medicalizar em excesso, se for possível for. É óbvio que existem algumas situações em que a situação de crise efetivamente tem riscos. Se tem riscos, costumo dizer, para o indivíduo e para outrem, risco de vida, em especial, extremo, sim, né? Controlar, internar, medicalizar, mas só o mínimo suficiente. Só o tanto suficiente para que a gente possa entender a situação e não apenas enquadrar numa doença e deixar o indivíduo ou inserir o indivíduo numa carreira de doente a partir disso. As primeiras crises não necessariamente significam doenças. Elas podem desembocar em uma, mas para isso a gente tem que saber muito bem avaliar. E na situação de crise é muito difícil avaliar efetivamente o que acontece e se ali tem uma doença. Então o princípio, para mim, é outro. Antes de diagnosticar, vamos ver quais são as potencialidades saudáveis de se lidar com as crises. Aí os profissionais têm que estar preparados para lidar com essa situação de forma diferente. Então, nesse sentido, algumas experiências já existem no mundo, como a intervenção precoce nas psicoses, que eu peço que a professora Mariana Pochivalho, se for o caso, debata um pouco mais. Como, por exemplo, no Brasil, tem o GIPSE, que é o Grupo de Intervenção Precoce nas primeiras crises do tipo psicóticos, e aí agora tem, sob a coordenação dela, a partir do trabalho de doutorado que está fazendo comigo, o PIQui, que é o grupo de acolhimento também, as primeiras, e de pesquisa, as primeiras crises do tipo psicótico. No Brasil nós temos mais 2 ou 3 outras experiências. Na Unifesp, dentro do grupo da psiquiatria, mas bem voltado aí para a questão medicamentosa e obviamente psiquiátrica. No Rio de Janeiro nós temos um grupo também de primeiros episódios que tem um pouco da abordagem fenomenológica e que ainda está estudando, digamos assim, ou preparando protocolos de acordo com a intervenção precoce nas psicoses internacional para fazê-lo. O GIPS é o único grupo brasileiro que faz isso de forma, eu diria, concomitante. Pesquisa, estuda, atende, teoriza, tudo ao mesmo tempo. E é o único grupo brasileiro hoje que está afiliado à International Early Psychosis Association, que é a associação internacional sediada na Austrália, que cuida da temática da intervenção precoce nas psicoses. Esse tema eu peço que a professora Mariana Pochivalho então debata se ela estiver presente. Agora, outros temas ou tópicos que eu acho que seriam importantes que vocês tocassem ou debatessem a partir dessa minha fala e que aí eu vou pedir que o professor Adriano Holanda, se também estiver presente, debata. Uma questão fundamental a sofrer é do sofrente e do existente. Só sofre quem existe e quem tem a dor. Ele pode explicar um pouco melhor disso, porque inclusive produziu um excelente texto sobre esse assunto, que efetivamente pode nos ajudar a desmitificar, né, a questão da crise e do sofrimento humano. Outra questão interessante e que podemos debater mais detalhadamente aí vocês e talvez em um outro momento, o que é a crise psíquica grave, porque isso demanda, antes de mais nada, a gente procurar entender o que é psíquico. E psíquico não se refere somente a psicológico ou a psiquiátrica ou psiquiátrico. Tá? O psíquico, por exemplo, do ponto de vista da fenomenologia, é tudo. É a subjetividade interna, é o psicológico, é o corpo, são as relações, é o indivíduo no mundo, é a existência, são os valores do indivíduo, é a espiritualidade. Então, psíquico demanda não somente psicólogos e psiquiatras, mas todas as pessoas humanas dedicadas ao tema, como é o caso nosso, né, da saúde mental, que possam, numa visão integradora e não disputativa, digamos assim, né, entender a complexidade do momento que se vive uma crise, por exemplo. Então, uma crise psíquica grave significa que todas essas dimensões, vamos chamar assim, estão sendo questionadas, estão de alguma forma
desorganizadas e que precisam ser compreendidas na intensidade em que elas são manifestadas. Então, o trabalho de crise significa necessariamente a gente saber estar com, vivenciar, tentar compreender da melhor forma possível, não controlar em excesso, não medicar em excesso, não fugir dela, não ter medo dela, faz parte de nós mesmos, do nosso humano, e portanto está disponível para. Óbvio que isso demanda um treinamento, óbvio que isso demanda uma reflexão mais aprofundada. Então, nesse sentido, continuando a pensar nas questões dos temas fundamentais, que eu peço que os colegas debatam, se puderem, né, que falem sobre a crise enquanto vivência humana, minha, sua, do outro, e de alguns que em determinadas situações perdem o controle pessoal, relacional, e nos procuram. Eu creio que esses são os temas fundamentais para poder a gente pensar a crise psíquica grave. E está na hora da gente efetivamente pensar em práticas e estratégias de desinstitucionalização da crise e, obviamente, de cuidado diferenciado. No mundo inteiro nós temos, por exemplo, como na Itália, os centros de crise, onde são, como parecido com os nossos CAPS 3, um lugar onde as pessoas vão livremente, não para se institucionalizar, mas tentar administrar, lidar, ter orientação, cuidar em conjunto, procurar alguém para trocar e para vivenciar. Então, meus amigos e amigas, peço novamente desculpas por não estar com vocês, tinha planejado tudo, tinha suspendido a minha agenda, mas a emergência da crise da minha universidade me demandou que ficasse por aqui para poder efetivamente aplicar isso que eu entendo como sendo fundamental. Hoje a Universidade de Brasília tem 55 mil pessoas circulando por aqui. É uma cidade, ou seja, as crises estão aí, estão aqui e estão no mundo. Nesse exato momento, muitas pessoas estão entrando em crise. E como é que serão lidadas? Fica a reflexão. Bom, creio ter falado o essencial e me perdoe novamente por não estar, mas agradeço imensamente o convite e espero que vocês tenham um bom debate sobre o tema, né, podendo ir me disponibilizando para em outro momento estar com vocês. Muito obrigado e espero que vocês efetivamente façam um bom debate. Bom dia.